Nesta aula de nutrição mineral de plantas, vamos falar sobre o processo de absorção de elementos pelas folhas. Um breve relato histórico. A vida vegetal começou na água há mais de 400 milhões de anos. A maioria das espécies, não só de plantas, mas de todas as criaturas vivas, viviam nos oceanos. No caso das plantas, aquelas plantas primitivas daquela época, a água, a luz, o CO2 e os nutrientes eram absorvidos por toda a superfície da planta. Então a planta se adaptou para absorver os seus alimentos em toda a sua superfície. Quando as plantas passaram para o ambiente terrestre, desenvolveram raízes no solo, mas a parte aérea, composta pelo caule, ramos e folhas, não perdeu a habilidade de absorver os nutrientes, ou seja, as plantas continuaram fazendo fotossíntese pelas folhas e também continuaram absorvendo elementos da atmosfera, além, é claro, dos elementos do solo pelas raízes. Então, essa questão da absorção pelas folhas foi notada, foi observada pelos primeiros cientistas no século XIX, principalmente na segunda metade. Os cientistas observaram que as folhas podiam receber os nutrientes e os nutrientes podiam entrar pelas células foliares, dando início ao processo da adubação foliar. Até na antiguidade, há algumas referências sobre o uso de soluções de materiais líquidos para adubar as culturas a partir da parte aérea. Em 1844, há muitos relatos na literatura sobre a aplicação de ferro em videira na Europa. Em 1874, temos a aplicação de chorume, que é aquele líquido das esterqueiras que era diluído em água e aplicado em plantas de jardim na Alemanha. E há mais de 100 anos, há relatos sobre a aplicação de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, zinco e boro nas folhas na Alemanha e na Rússia. E no Brasil, as pesquisas sobre adubação foliar começaram na década de 40 do século XX, na ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, com a cultura do café. Então, a partir desses primeiros estudos, foram consolidadas as técnicas de estudo sobre a absorção de nutrientes pelas folhas. Um conjunto de técnicas bastante usado ainda hoje nos laboratórios, nós estamos aqui apresentando. O material, que pode ser uma folha, ou discos de folha, ou cortes
de folhas, etc., é colocado em contato com uma solução repleta de nutrientes. Ajustam-se os fatores e as condições necessárias e depois de algum tempo processam-se as análises necessárias, tanto nas folhas quanto na solução que elas absorveram. Algumas observações. As folhas podem ser destacadas da planta ou podem permanecer presas na planta para esses estudos. E a aplicação da solução pode ser feita das seguintes formas: mergulhando-se a folha na solução de nutrientes, ou então aplicando-se uma solução na folha, através de pincelamento, pulverização ou gotas individuais. Assim como para o estudo da absorção radicular, para a absorção foliar, nós temos que conhecer a anatomia da folha, como se encontram suas células, suas camadas de substâncias, os tecidos, como se dá, como ocorre essa anatomia, considerando as folhas das plantas superiores. Aqui nós temos um corte transversal de uma folha, de uma dicotiledônea. Então, na parte superior, vamos ter uma camada de células chamada epiderme superior. Acima da epiderme, nós temos uma camada de substância chamada cutícula, revestindo essa epiderme, assim como na face inferior da folha. Nós vamos ter a mesma epiderme, agora no caso a epiderme inferior, com uma camada de cutícula. Notem a presença de uma cavidade, que é a cavidade estomatal. Quer dizer, a presença de estômatos que ocorrem principalmente na face inferior da folha, na epiderme. Aqui temos as estruturas dos estômatos. A parte interna da folha é chamada de mesófilo. E aqui nós temos desenhos mostrando a presença já dos vasos condutores de substâncias, o xilema e o floema. Lembrem da aula anterior, esses vasos se estendem desde as raízes até as folhas, tanto o xilema quanto o floema. Aqui um detalhe da superfície superior de uma folha. Então aqui é a camada de epiderme. Então essa camada de células é revestida por substâncias como cutina, aliás, CUT é a cutícula, CUN é cutina, CER são bastonetes de cera, LAM, lamelas de cera, fica acima da cutina, PEC, camada de pectatos, celulose, que reveste a parede celular das células da epiderme, os plasmodesmos, que ligam uma célula à outra, e o protoplasma, quer dizer, todas as células da epiderme têm suas regiões normais, como citoplasma, protoplasma, núcleos, etc. Aqui temos a presença de um pelo,
Aqui uma gota que ele chama gota não molhante, uma gota de água, pode ser de chuva, que quando ela fica nessa forma mais arredondada, ela não chega a molhar a superfície da folha. Agora, quando ela fica mais ou menos, o ângulo aqui aumenta, ela se chama gota molhante, porque ela está molhando a superfície da folha. Aqui a camada superior, mais um detalhe, com a cutina embutida na cera. MES é a camada com cutina, cera, carboidratos e proteínas, pectina, e aqui a célula com a sua parede celular repleta de celulose. Aqui outra forma de representar a superfície externa das células epidérmicas. Então, a parte mais externa é uma camada chamada cera epicuticular. Abaixo dessa camada temos a cutícula. E uma camada mais espessa, que é a cutina. Ele chama de camada cutinizada. Abaixo dessa camada temos uma camada de pectina e celulose. Eu vejo que é uma região acima das células bastante diversificada. Muitas substâncias que permitem, impermeabilizam a folha, quer dizer, as folhas, digamos assim. Então é muito difícil insetos ou bactérias, micro-organismos no geral, penetrarem todas essas camadas para atingirem as células da epiderme e as demais células da folha. E aqui desenhos, quer dizer, aqui, antes nós apresentamos esquemas e aqui fotografias tiradas ao microscópio eletrônico, com corte transversal, aumentos de 20.000 vezes, de paredes celulares epidérmicas e folhas de trigo, nesse caso aqui, e de feijão, mostrando essas camadas mais espessas aqui que representam as paredes celulares das células da epiderme das folhas dessas plantas. Continuando nossa apresentação da anatomia foliar, aqui nós vemos um corte transversal de uma lâmina foliar com detalhes da nervura. Então temos a epiderme superior, essa camada de células, e a inferior, com a presença de um estômago. E uma camada intermediária que nós chamamos mesófilo. Então, todas aquelas regiões que nós apresentamos antes também estão aqui, como um pelo, uma gota molhante, uma gota não molhante, as paredes celular, das células da epiderme, também do mesófilo, tem as paredes celulares, espaços intercelulares, a presença dos plasmodesmos, presença de xilema, do floema. Então, aqui dá uma visão geral da anatomia de uma folha. Então, aqui uma microfotografia de uma parede separando duas células adjacentes numa folha de uma planta, mostrando plasmodesmos. São essas estruturas aqui que
conectam uma célula à outra, então, para a passagem dos nutrientes aqui, de uma célula para outra. Mais um desenho de um plasmodesmo, que é a estrutura bastante complexa, que serve para conectar, para permitir a passagem de substâncias entre os citoplasmas celulares, das células que estão juntas. Elas são separadas por membranas de parede celular, mas elas estão ligadas por esses canais. Nós já falamos sobre eles quando falamos das rotas de absorção de água e nutrientes, da anatomia radicular. Então, esses plasmodesmos estão presentes tanto nas células radiculares, que absorvem os nutrientes, quanto nas células foliares, para permitir a passagem de nutrientes, de elementos de um citoplasma para o outro. Então é uma estrutura bastante complexa, com diferentes substâncias, proteínas radiais, desmotúbulo, proteína de membrana plasmática, eixo central. Então é uma estrutura bastante complexa que é muito importante para permitir o transporte de curta distância na região do mesófilo foliar. Aqui, continuando com essa anatomia foliar, vemos uma ilustração mais didática, mostrando essas regiões que já foram mencionadas. Uma epiderme superior, a inferior com a presença dos estômatos, por onde entram os gases. Entra CO2, sai oxigênio, pelos estômatos. Aqui todas as células do mesófilo estão conectadas aos tubos condutores de água e solutos, que são o xilema e o floema, aqui presente nessa região do mesófilo. Os produtos da fotossíntese a planta faz fotossíntese e joga esses produtos, os açúcares, no floema, que é então distribuído para as outras partes da planta. E a gente vê um close desses tubos, floema e xilema. Então a folha recebe água pelo xilema. Essa água é utilizada para fazer a fotossíntese, e depois da fotossíntese os açúcares são depositados no floema e distribuídos para as demais partes da planta. Aqui, por exemplo, entra o CO2 junto com a água, a planta faz fotossíntese e distribui aqui através do floema. Então, agora a gente já pode falar sobre os mecanismos de absorção foliar. A cutícula é um órgão-chave no processo. É uma camada impermeável, mas que ela de proteção da planta, mas ela permite a passagem de solutos, a penetração da água. É um componente complexo, formado por diversas substâncias como cutina, polímeros de carboidratos, proteínas e ceras. E ela tem uma curiosidade, que é mais fina na epiderme inferior e reveste também os estômatos. Aqui
essa figura mostra uma substância, a ureia, que facilita, que é aplicada nas soluções nutritivas e facilita a absorção de outros elementos. Aqui ela está auxiliando na absorção de fosfatos de amônio por folhas de feijoeira. Então, à medida que aumenta a concentração de ureia, aumenta a entrada de fósforo nas folhas, tanto o fosfato diamônico quanto o fosfato monoamônico, que são fontes de fósforo, que são diluídas na solução e aplicadas nas folhas. Aqui é só para mostrar, dar uma ideia de que essa camada de cutícula, ela é muito frouxa, ela é cheia de espaços que permite a penetração da água e dos solutos, dos cátions e ânions que a solução apresenta. Então, vejam aqui a presença das ceras, outras substâncias chamadas pectina, cutina, a celulose e mais embaixo a membrana da célula. E assim como a absorção que ocorre pelas raízes, também pelas folhas, essa absorção se dá ou se desdobra em duas fases, ou dois tipos: a absorção passiva e a absorção ativa. Então, são os mesmos conceitos que nós usamos para absorção radicular, ou seja, no caso das folhas, quando ocorre a absorção passiva, os elementos atravessam os espaços intercelulares, os meandros, ou seja, os poros da cutícula, os espaços da parede celular, os espaços gerais entre as células, até atingir a superfície externa do plasmalema, que é a membrana plasmática. E nesse caso, quando ela chega na membrana plasmática, ocorre a absorção ativa, quando o elemento atravessa o plasmalema, atravessa a membrana citoplasmática, atingindo o citoplasma e depois o vacúolo. Então a planta, assim, fisiologicamente, o processo é muito parecido com a absorção radicular. Precisa, por exemplo, de energia para ativar os carregadores, as bombas de prótons, etc. Essa energia é fornecida sob a forma de ATP. Então, esse ATP que as folhas utilizam, as células foliares utilizam para obter os nutrientes, para fazer com que os nutrientes atravessem a membrana, é formado por meio dos processos bioquímicos que vocês já conhecem de fosforilação, ou seja, a formação do ATP, que pode ocorrer em nível de mitocôndrias, uma fosforilação oxidativa, ou uma fosforilação fotossintética, que ocorre, no caso, nos cloroplastos iluminados, ou seja, só ocorre porque a planta absorve a luz solar, que serve para, então, formar a molécula de ATP, a partir dessa energia luminosa. Então a planta forma ATP e ele vai ser usado no processo da absorção. Como? Para sintetizar o carregador, os diversos carregadores que existem na membrana citoplasmática, para promover o arranjo molecular do carregador ou a própria ativação
dos carregadores e também formação de um complexo do elemento com o carregador. A ação dos carregadores tem sido registrada em estudos sobre cinética enzimática para explicar a absorção dos elementos pelas folhas, como essa figura que nós vamos apresentar. E a participação de ATPases tem sido sugerida para explicar a absorção foliar por meio dos carregadores. Então, a absorção ativa de nutrientes nas células das folhas ocorre numa sequência de eventos. O ATP ativa o carregador, o complexo carregador e o íon move-se através do plasmalema até o citoplasma e depois, quando ele chega no citoplasma, o íon é descarregado e armazenado num sítio de acumulação, que pode ser o vacúolo, a mitocôndria ou estruturas chamadas plastídeos. Então aqui mostra a absorção de potássio por raiz de cevada e folha de milho. Então o objetivo dessa ilustração é mostrar que, à medida que aumenta o potássio aqui no meio, na solução, ocorre a absorção pelo milho. Agora, o que ele quer comparar aqui é a absorção pela raiz, pela folha, que vejam que acontece da mesma forma. Ou seja, tanto a raiz quanto as folhas estão absorvendo o potássio da mesma forma, nas mesmas quantidades, mostrando que a absorção foliar é um processo que acontece normalmente, como se fosse, quer dizer, tão eficiente quanto a absorção radicular. Aqui o autor Malavolta representa nesse desenho a passagem do elemento através da membrana. Esse espaço aqui é a membrana citoplasmática, ou plasmalema, que pode ser também uma membrana do vacúolo chamada tonoplasto, ou de alguma outra organela localizada no citoplasma. O processo é o mesmo para qualquer membrana biológica. Então, o M, que é o mineral, está no meio externo e ele tem que atravessar a membrana para ser transferido para o meio interno. Então, isso é absorção ativa. Por quê? Porque precisa de energia na forma de ATP. Então, a planta produz ATP, o ATP ativa o carregador, que ele chama aqui de R. O carregador, então, captura, digamos assim, o elemento, ou seja, o elemento M fica acoplado ao carregador e ele viaja. Esse carregador, na verdade, é uma proteína integral, onde o elemento pode ser um cátion ou um ânion ou uma substância apolar, vai penetrar, vai viajar nesse carregador até o meio interno. E a ativação do ATP é através de enzimas chamadas ATPases. Então, esse é o mecanismo geral de absorção ativa de nutrientes pelas células foliares, ou seja, sempre por meio de carregadores. Então vamos continuar aqui falando sobre
Os mecanismos da absorção foliar dos elementos. A passagem do elemento dentro da folha vai ocorrer então por meio de dois processos. De uma célula para outra, por meio de comunicações citoplasmáticas, que são os plasmodesmos, ou por difusão pelas paredes e espaços intercelulares. Na verdade, a primeira forma é através do simplasto e a segunda é através do apoplasto. As duas rotas que também são comuns na absorção radicular, isto é, entre as células ou dentro das células, por meio dos plasmodesmos. Assim que os elementos são absorvidos pelas folhas, eles são processados ou assimilados pelas folhas, pelas células e depois transportados para os outros órgãos. É o transporte de longa distância, que ocorre pelo floema, que é também um processo ativo que demanda energia metabólica. Aqui, nesta figura, nós observamos os caminhos percorridos pelo nutriente, M no caso, na absorção foliar. Então, o M está no meio externo, ocorre a absorção passiva, ou seja, ele penetra na parede celular, mas fica na superfície do plasmalema. Depois ele passa pelo plasmalema. Aí já entra em ação a absorção ativa. Ele circula pelo citoplasma, passa pelas membranas dos vacúolos, liberado dos vacúolos e continua o caminho pelo citoplasma até os plasmodesmos, onde ele então passa para a célula seguinte. Ele vai caminhando no interior do citoplasma e vai sendo transferido para as outras células. Isso vai acontecendo o tempo todo com todos os nutrientes que as folhas absorvem. E esses nutrientes vão ter diferentes mobilidades dentro da planta, das folhas. Então aqui nesta tabela a gente mostra a mobilidade comparada dos nutrientes que são aplicados nas folhas. Em cada grupo, os elementos aparecem em ordem decrescente. Por exemplo, os altamente móveis. Então, o nitrogênio é mais móvel que o potássio, que é mais móvel que o sódio, etc. Então, aqui é a ordem de mobilidade decrescente. No caso do grupo dos móveis, o mais móvel é o cloro, depois o enxofre e magnésio. Os parcialmente móveis, zinco, cobre, manganês, ferro e molibdênio. E os que são considerados praticamente imóveis, boro e cálcio. Essa figura mostra a velocidade com que o fósforo aplicado numa folha de cafeeiro, de 9 a 12 meses, é transportado para outros órgãos da planta. Então aqui o tempo em minutos e a absorção. Então ele é aplicado nas folhas. Em pouco tempo, então, ele é distribuído para o caule, depois para as raízes. Em cerca de 120 minutos ele já vai estar, ele perde
a concentração no caule e as raízes então vão receber esse elemento, no caso o fósforo. Essa ilustração mostra um detalhe da absorção ativa que ocorre mediada pelo carregador. Então o ATP vai ativar esse carregador, então ele vai estar no meio externo, ele vai ser acoplado aqui nesta cavidade e depois o carregador abre para dentro aqui do citoplasma e o mineral aqui no caso é liberado no citoplasma. Então é um mecanismo, um detalhe da membrana plasmática, que é essa camada, ilustrando o transporte ativo do nutriente, que ele chama de M+, no caso seria um cátion, por meio de um carregador dependente de energia metabólica, que é o ATP. E esses processos todos vão depender de fatores que são externos à planta ou internos. Os fatores externos são o ângulo de contato, temperatura e umidade, a concentração da solução, composição da solução e a luz. São os 5 fatores mais importantes que afetam a absorção de elementos pelas folhas. E os fatores internos, destacamos aqui a umidade da cutícula, a superfície da folha e o estado iônico interno. Vamos falar sobre alguns desses fatores. Por exemplo, o ângulo de contato. Para que a absorção foliar ocorra, então, é preciso que ela esteja molhada em toda a superfície. Neste caso, o ângulo de contato da gota que chega na folha, da gota d'água, deve ser o maior possível. E esse ângulo depende da tensão superficial da água e da natureza da superfície em questão. Então, acho que muitos de vocês já viram essa situação. Tem folhas que elas são tão impregnadas com ceras, cutículas, uma camada tão impermeável que a água fica assim com esse aspecto. Ou seja, ela está na folha, mas não está molhando. Isso se chama gota não molhante. Então tem um ângulo muito pequeno de contato e dessa forma ela não se espalha. Seria esse caso aqui. Agora ela tem que ficar desse jeito, espalhada na superfície. Então esse substrato tem que ser hidrofílico, ele tem que gostar de água. Então seria essa situação. A água pura geralmente pode ficar assim. Agora os cientistas desenvolveram produtos para quebrar essa tensão da água, fazendo com que ela fique molhante. Aumente o ângulo de contato para ela ficar mais ou menos assim. Então, essa seria a água tratada com esse surfactante que eles chamam a 25%. E um outro que espalha totalmente a água, ele chamou de Black True, 0,1%. Um outro fator externo é a temperatura do meio e a umidade também, a umidade relativa. Então, esses fatores aumentam a velocidade de secamento da solução aplicada na folha e, portanto, a possibilidade de estabelecer uma película líquida na superfície da folha. Vejam bem, temperaturas muito altas, então a solução pode evaporar rapidamente
e o nutriente pode ficar concentrado, podendo causar injúrias nas folhas. Então, quando essas duas variáveis se combinam, diminuindo o gradiente de pressão de vapor, pode-se esperar então maior absorção de nutrientes pelas folhas. Em outras palavras, a aplicação da solução tem que ser feita numa situação em que as temperaturas, a temperatura do meio seja amena, não seja muito alta, e a umidade também não seja muito baixa, para que ocorra uma rápida, para que a solução permaneça como solução e seja então utilizada rapidamente, penetre rapidamente, ficando mais tempo, durante mais tempo na superfície da folha. Então, no campo, a aplicação dos nutrientes pelas folhas tem que ser feita em condições de elevada umidade relativa, geralmente no período da manhã, devido ao orvalho, porque no calor do meio-dia e com sol quente as folhas secas podem ficar queimadas. Um outro fator externo é a concentração da solução. Uma vez que a solução seca rapidamente, dependendo das condições de temperatura e umidade, em alguns lugares da folha vamos ter concentrações de mais de 100%, que pode ser prejudicial. Um outro fator externo é a composição da solução. Os diferentes elementos, então, são absorvidos pelas folhas a diferentes taxas de velocidade. Então, os elementos aqui e suas formas que são aplicadas em solução nas folhas, por exemplo, nitrogênio como ureia. Aqui é o tempo para que 50% da absorção ocorra, que seria de 0,5 ou meia hora até 36 horas. Então é considerado relativamente rápido comparando com esses outros. Por exemplo, o fósforo, 1 a 15 dias, potássio, 1 a 4 dias e assim por diante. Então, cada nutriente tem o seu tempo de absorção aqui pela superfície foliar. Ainda falando sobre composição, a mobilidade dos elementos vai depender também da fonte de nutrientes. Se considerar o nitrogênio, por exemplo, o N-amídico, que é a ureia, é mais móvel do que o N-nítrico, que é o nitrato, ou o N-amoniacal, que é na forma de amônio. Então, o ideal é aplicar como ureia, que ela tem uma alta velocidade de absorção. Agora tem que ter cuidado com a concentração, porque pode haver uma alta produção de amônia através da enzima urease. Isso pode causar toxidez às plantas. Ainda falando sobre composição, a gente percebe aqui, considerando o nutriente zinco, um micronutriente, que dependendo da fonte de zinco, vai ocorrer maior ou menor absorção do zinco pelo cafeeiro. Por exemplo, quando se aplicou o cloreto de zinco, vejam que a concentração de zinco nas folhas foi muito mais elevada, nas mesmas condições dos outros, mostrando que o cloreto é o mais solúvel, o mais eficiente no fornecimento do zinco. Seguido aqui do nitrato de zinco, depois do sulfato de zinco mais KCl. Então, mostrando aqui que a composição da solução é um fator muito importante na absorção dos elementos pelas folhas.
E a luz também é um fator externo importantíssimo, porque é a fonte primária de energia. Através da luz, a planta faz a fotossíntese, que é necessária para produzir o ATP. Então, no escuro, vamos ter uma menor velocidade, porque não existe energia para fazer os carregadores funcionarem, né? E também o efeito da luz pode ser devido ao estímulo à permeabilidade do plasmalema, ou seja, da membrana citoplasmática, ou também na promoção da abertura dos estômatos. Nessa figura a gente mostra alguns fatores afetando aí a absorção, no caso do zinco, por folhas de cafeeiro. Qual foi então o melhor tratamento? Em função do tempo, vamos ter a absorção. Então foi quando as folhas estavam mantidas em condições de luz, numa temperatura de 30 graus Celsius e numa condição de pH de 6. Se mantiver essas mesmas condições, mas adicionar boro ou cobre, vai diminuir a absorção de zinco, ou seja, boro e cobre estão inibindo. Vejam que se retirar a luz, a curva cai drasticamente também. E se aqui no caso mantiver luz e temperatura igual, mas abaixar o pH para 3 também, então são 3 fatores muito importantes aqui que estão afetando a absorção do zinco: luz, temperatura e pH. Então, as melhores condições, repetindo, são essas aqui: presença de luz, 30 graus e pH 6. E os fatores internos, que são também muito importantes na absorção foliar. Um desses fatores é a umidade da cutícula. A água é essencial para a difusão do elemento. Lembrem que os elementos na absorção passiva, eles se movimentam por difusão e fluxo de massa. Para isso tem que ter água. A cutícula e as células, de modo geral, têm que estar úmidas para que o elemento possa penetrar. E também a água é fundamental para a abertura das células guardas dos estômatos, o que favorece também a absorção. Um outro fator importante é a superfície foliar. É claro, isso é uma coisa mais ou menos óbvia, que quanto maior a superfície da folha, maior a absorção de nutrientes. Então, folhas grandes, teoricamente, absorvem mais nutrientes do que folhas pequenas. Então a planta cria estruturas para aumentar essa superfície. Por exemplo, a presença de um pelo aqui vai aumentar. Se for uma folha sem pelos, ela vai ter uma superfície menor. Então ela produz pelos não só para sua proteção, mas também esses pelos aumentam essa área de absorção. Uma outra coisa interessante é que, no caso, ele chama página ou face inferior da folha, ela é mais propícia à absorção, porque aqui tem mais estômatos embaixo, né? Aliás, geralmente os estômatos ficam na parte de baixo das folhas. Também essa cutícula aqui é mais delgada, é mais fina, favorecendo uma passagem mais rápida dos elementos. Porque os elementos podem entrar pelos estômagos ou podem entrar pelas folhas. A gente tem um material aí que
eu deixei disponível para vocês, mostrando que os estômatos, eles servem não só para absorver os gases, mas também através dos estômatos vão entrar muitos nutrientes, por exemplo, nitrogênio, uma forma de amônia e outras formas vão entrar pelos estômatos. Então, os elementos entram pela cutícula, tanto pela parte de baixo quanto pela parte de cima. Mas por baixo, como tem muitos estômatos, essa absorção pode ser otimizada. Como a gente vê nessa tabela aqui, a absorção de radiozinco pelo cafeeiro em função do método. Então, quando ele foi aplicado na página inferior, veja que na página superior foi 33 mil, quase 34 mil átomos por minuto. E quando foi aplicado na página inferior, veja que aumentou para 118.500. Ou seja, houve um aumento de 42,6% na absorção de zinco quando ele foi aplicado na face inferior das folhas. A idade da folha é um outro fator interno importante. Então, quanto mais velha for a folha, menor será a absorção. Porque em folhas mais maduras, mais antigas, essa cutícula vai aumentando a espessura, impedindo a entrada de substâncias, inclusive dos elementos químicos. E também o metabolismo das folhas mais velhas é menor do que das folhas mais novas. Então, elas são menos ativas. Então, a absorção de nutrientes é também muito menor. Um outro fator que nós chamamos é o estado iônico interno das células foliares. A capacidade de absorção de elementos pelas folhas, então, pode ser limitada pela concentração do elemento nas folhas. Então, alguns dados da literatura mostram que plantas deficientes em fósforo, por exemplo, absorvem o elemento mais rapidamente do que plantas cultivadas em meios ricos em fósforo. Então, se você tem uma planta cultivada no solo fértil com muito fósforo e você aplica fósforo nas folhas, então o fósforo vai entrar muito mais lentamente. Altas intensidades também de nutrientes e altos níveis de fosfato no meio radicular vão diminuir a porcentagem de fosfato nas raízes e nos frutos originadas da aplicação foliar. Então, para que tudo isso que nós estamos apresentando até agora? Para que você tem que obter esses conhecimentos? Então, é preciso conhecer os aspectos da absorção de íons pelas folhas quando você pretende fazer adubação foliar, que é uma prática centenária, quer dizer, há muito tempo que se pratica e é uma realidade no agronegócio brasileiro e mundial, a prática da adubação foliar. Nas últimas décadas, essa prática tem se desenvolvido rapidamente no nosso país. A gente tem alguns dados para comparar. No livro que nós usamos, Malavolta, 1980, ou seja, há mais de 40 anos, nós tínhamos esse cenário, né? 20 mil toneladas de produtos eram usados na adubação foliar. 1% dos produtos no país era representado por fertilizantes foliares. E naquela época, 1980, existiam cerca de 200 produtos no mercado vendidos ou produzidos, produtos que a gente chama de adubação foliar, adubos, soluções nutritivas via foliar, tudo isso eram produzidos
por mais ou menos 40 empresas cadastradas. Depois a gente vai apresentar os dados mais atualizados para comparar. É preciso enfatizar que a adubação foliar não é para substituir a adubação tradicional. A adubação normal feita no solo ainda é a forma predominante de fornecimento normal dos nutrientes, principalmente para os três mais absorvidos, N, P e K. Agora, é possível, dependendo da cultura e de fatores diversos, fornecer alguns elementos, principalmente micronutrientes, via foliar. Aqui a gente vê alguns dados práticos sobre o fornecimento foliar de nutrientes para as plantas. Então, como eu falei para vocês, um levantamento mais recente, vejam que considerando a adubação foliar, essa prática vem crescendo rapidamente no comércio brasileiro, no agronegócio. Vejam que em 2013 foram comercializados 201 milhões de litros de adubos foliares, muito diferente daquele cenário de 1980 que a gente apresentou. Em 2016, o setor de fertilizantes foliares no Brasil foi movimentado por 459 empresas. Veja, pulou de 40 empresas em 1980 para quase 460 em 2016, com movimentação de quase 6 bilhões de reais. E a projeção para 2018, quer dizer, já deve ter superado isso, em torno de 7 bilhões de reais foram movimentados na adubação foliar. Aqui temos os macronutrientes, doses e fontes para algumas culturas, de acordo com as recomendações práticas dos adubos que podem ser aplicados via foliar. Nitrogênio, por exemplo, abacaxi, batatinha. Vejam bem, a aplicação foliar é para situações de emergência, no caso dos macronutrientes. Às vezes, se você aplicar diretamente nas folhas, a planta, a absorção e a assimilação são mais rápidas do que se você aplicar na raiz, porque a raiz ainda vai absorver, vai ter que ter o transporte para cima. E se você aplicar direto nas folhas, os nutrientes são utilizados ou aproveitados ou assimilados imediatamente pela planta. No caso, a ureia é o mais usado para nitrogênio nessas culturas, nessas concentrações aqui. Fósforo pode usar em cafeiro, cana-de-açúcar, também é relativamente comum. Pode-se usar fontes solúveis como super simples ou fosfato de amônio. Vejam que as concentrações devem ser bastante baixas para não causar problemas nas folhas. Potássio, cálcio, para essas culturas, as fontes e as concentrações aqui indicadas. A tabela continua com outras recomendações, no caso, boro, cobre e ferro, culturas como frutíferas, alfafa, crucíferas e cafeiro, né? Você pode aplicar boro sem problema nenhum, por meio de bórax ou ácido bórico, que são fontes bastante comuns nessas concentrações aqui. E o cobre como sulfato de cobre para hortaliças, frutíferas e cafeiro, e o ferro para abacaxi como sulfato de ferro. Continua a tabela com manganês, molibdênio e zinco, sulfato, molibdato, sulfato de zinco, e as concentrações aqui. E aqui uma foto mostrando como seria. Geralmente, em pequenas áreas, você pode fazer uma pulverização normal, ou usando tratores com bombas com as soluções.
quer dizer, reservatórios com as soluções, e a solução é jogada através de bombas na superfície das folhas. E outra forma de aplicação, não tem uma foto aqui, mas essa aplicação pode ser também via aérea, não é? Com pequenos aviões, com pulverizadores que podem aplicar em áreas maiores de forma mais rápida. Para fazer essa aula usamos esses materiais do Malavolta e esse do Marshall.